microfone, não o ventilador. Mas eu já vou abrir o trabalho. Ah, é tu que vai fazer a prece, né? Ah, tá. Ivone tá liberado, sai, Ivone. Tá bem. Então, mais uma obra divina e maravilhosa será iniciada hoje, que se chama Obreiros da Vida Eterna, pelo nosso irmão André Luiz. Todos nós, quando adquirimos o conhecimento que nem contém neste livro, enriquece a nossa alma. E nós possamos dizer assim: eu não sabia, mas a partir de agora, nós somos um obreiro da vida eterna, um obreiro imortal. Não podemos mais dizer, eu não sabia. Jesus amado, que as tuas bênçãos de amor e paz reinem em cada coração que hoje está iniciando esse estudo maravilhoso. Que cada um de nós possamos nos sentir felizes, feliz por termos Jesus em nosso coração, por estarmos pisando em suas pegadas luminosas. Jesus amado, a nossa gratidão por esse dia de hoje, por este grupo divino e maravilhoso, por estarmos de coração e almas unidos com um só pensamento, um só sentimento de amor e caridade. Que nós possamos, nessa noite de hoje, nos sentirmos muito bem. Que Jesus ilumine os nossos irmãos que estão apresentando esse trabalho para nós. A dona Luzia e o seu Homero, e o Fabiano. Que Deus abençoe a cada um de nós. E que nós possamos sair hoje daqui muito mais rico do que aqui chegamos. Em nome de Deus, Cristo e caridade. Que assim seja. Obrigada. Que assim seja. Assim seja. Desculpe, Ivone, eu não sabia que era o que ia ler, por causa do barulho do ventilador. E no computador ele se intensifica muito quando tem um barulho externo. Mas então tá, pessoal. Mais um livro, Tá né? bem, Fabiano, eu desliguei, tá? Mais um livro, então, para a nossa coleção, como disse a Vanessa. E já passamos, acho que uns 10 livros, 15 livros mais ou menos lidos, assim, em grupo. Então, a gente vai iniciar, então, Obreiros da Vida Eterna, é o quarto livro do André Luiz. Aqui está a capinha para vocês irem acompanhando. Os que não tiverem livro, podem também ler ele conosco aqui na tela, tá? E quem gosta de ler no digital, como a Simone falou, eu também, eu posso enviar o livro digital assim, em PDF, para ler de casa, não tem problema nenhum. Eu vou colocar ali no grupo, no final desse estudo, o PDF, daí vocês baixem para vocês. Tem que ler em casa, o ideal é ler, porque daí pode trocar depois, né? Trazer uma informação, uma dúvida, tá bom? Então, ele é do André Luiz, ó, ditado pelo Espírito André Luiz, e a psicografia do Chico. Então, ele é o quarto livro da coleção, são 13 livros ao total, o primeiro é o Nosso Lar, e o último é A Vida Continua. O Obreiros, ele vem, então, depois dos 2 livros que tratam da mediunidade, que é Os Mensageiros, Missionários da Luz. E aí, o primeiro capítulo, como é de praxe do próprio Emmanuel, o Emmanuel ele sempre vai fazer para nós, nos livros do André Luiz, uma introdução. Todas, ele tem uma introdução. E nessa ele vai, então, falar do Rasgando Véus. Aí nós vamos, então, ler Rasgando Véus, aí o Homero e a Luzia vão partir, e vamos entrar, então, pelo primeiro capítulo, que é o Convite ao Bem. Passa a palavra, então, para o Homero,
Para quem está entrando agora, não conhece a nossa dinâmica é assim, o Homero vai convidando aqueles que têm interesse em ler, não é obrigado, ele pode convidar se alguém tem interesse em fazer prece, também não é obrigado, mas pode se modificar, mas todos participam. É uma leitura dinâmica, onde nós vamos lendo e todos vão participando, vão parando, eu tenho uma dúvida, eu queria saber isso. E podem cortar a leitura a qualquer momento, ou então a gente segue esmiuçando o livro, tá bom? Seu Homero? Eu convidaria a Simone, pode fazer, Simone? Posso conseguir abrir aqui o seu. A gente vê se não vai atrapalhar a minha leitura. Tá dando eco? Um pouquinho. Tá dando eco. Pois é. É que tu tá com 2 aparelhos ligados, né? Então, de um deles, tu desliga o som. Mas está desligado aqui, eu não sei por que está dando. Certo. Deixa eu ver aqui, ó. Peraí. E agora? Agora deu. Deu? Eu mandei o livro lá em PDF, lá no grupo agora, para aqueles que tiverem interesse na próxima. Se tu quiser baixar ali, qualquer coisa, alguém vai abrir ler. Tá, o então teu. vamos. Então tá. Rasgando véus. O homem moderno, pesquisador da estratosfera e do subsolo, esbarra ante os pórticos do sepulcro, com a mesma aflição dos egípcios, dos gregos e dos romanos de épocas recuadas. Os séculos, que varreram civilizações e refundiram povos, não transformaram a misteriosa fisionomia da sepultura. Milenário ponto de interrogação, a morte continua ferindo sentimentos e torturando inteligências. Em todas as escolas religiosas, a teologia, representando diretrizes de patriarcas veneráveis da fé, procura controlar o campo emotivo dos crentes, acomodando os interesses imediatistas da alma encarnada. Para isso, criou regiões definidas, tentando padronizar as determinações de Deus pelos decretos dos reis medievais, lavrados à base de audaciosa ingenuidade. Indubitavelmente, províncias de angústias punitiva e dor reparadora existem nas mais variadas dimensões do universo, assim como vibram consciências escuras e terríveis nos múltiplos estados sociais. No entanto, o serviço teológico, neste sentido, não obstante respeitável, atento ao dogmatismo tradicional e aos interesses do sacerdócio, estabelece o non plus ultra, que não atende às exigências do cérebro nem aos anseios do coração. Pode subir um pouquinho. Como transferir imediatamente para o inferno a mísera criatura que se emaranhou no mal por simples influência da ignorância? Que se dará em nome da sabedoria divina ao homem primitivo sedento de dominação e de caça? A maldição ou alfabeto? Por que processo conduzir ao abismo tenebroso o espírito menos feliz? Que apenas Só um parênteses, assim, só para a gente não perder, porque eu achei que tem uma pontuação lá em cima, depois ele deu outra, e aí eu vi que ele deu outra agora, e aí, para não perder esses pontos. Vocês viram que ele inicia falando que a gente faz uma roda sempre num ciclo vicioso, vai e volta, vai e volta. Então, o homem moderno vai na estratosfera e vai ao fundo da Terra, né? Então, ele vai dos 2 ângulos, dos 2 pontos, mas não modifica. E tudo termina no túmulo, né? Como os próprios egípcios, que ele vai dizer. Então, assim, fora isso, como ele não evolui seguidamente, aí o próprio Emmanuel vai dizer, né? Como será punido uma criatura dessa que mais precisa de alfabeto do que maldição? O que é? Nós temos que entender a linguagem dos espíritos. Alfabeto é conhecimento, esclarecimento, né?
porque não tem como avaliar assim nesse momento aqui, e é preciso então fazer esse como transferir imediatamente para o inferno a mísera criatura que se emaranhou no mal por simples influência da ignorância. Ou seja, permanece no estado de ignorância porque sempre ou se olha a partir de uma situação de materialismo, né? Sempre na ideia do materialismo. O agora, o dia de hoje. E não vou além disso, né? Vou passar para a Vera, que você falou. A Fabiano, Vera Bastos, Oi. pode falar? Fabiano, Sim, é eu por gostaria- isso que Jesus diz, Fabiano, assim, ó, quanto mais será dado, mais lhe será pedido. Como vai pedir para esses irmãos dessa época algo que eles não têm ainda para dar? Posso falar? É o parágrafo de cima que me chamou a atenção, as regiões definidas, padronizar as determinações de Deus pelos decretos dos reis medievais, lavrados à base da audaciosa ingenuidade. Então, no caso, foi criado o céu, o inferno e o paraíso. Mas veja assim, ó, que o meu entender que a religião tentou controlar o que Deus veio determinando. E ainda aqui sobre quando tem non plus ultra, é que o próprio sacerdócio, eles não foram além das explicações que teriam que dar. Não sei se meu raciocínio está correto, tá? É isso. Exatamente, perfeito. Exatamente, esse ponto, né, não foi um ponto maior, não foi não teve um apogeu, porque o non plus ultra acho que é latim, né? Então tem essa nomenclatura, quer dizer que ele só ficou naquele período ali, não foi além, né? Exato. Então tá. Eu vou reler então, Fabiano. Como transferir imediatamente para o inferno a mísera criatura que se emaranhou no mal por simples influência da ignorância? Que se dará em nome da sabedoria divina ao homem primitivo, sedento de dominação e de caça? A maldição ou o alfabeto? Porque processo conduzir ao abismo tenebroso o espírito menos feliz, que apenas obteve contato com a verdade, no justo momento de abandonar o corpo? Dentro das mesmas razões, como promover ao céu, em caráter definitivo, o discípulo do bem, que apenas se iniciou na prática da virtude? Tu vai subir, Fabiano? Que gênero de tarefa caracterizará... Subiu demais. Que gênero de tarefa caracterizará o movimento das almas redimidas na corte celestial? Formar-se-iam apóstolos tão só para a aposentadoria compulsória? Como haver-se no paraíso o pai carinhoso cujos filhos fossem entregues a Satã? Que alegria se reservará a esposa dedicada e fiel, que tem o esposo nas chamas consumidoras? Estaria a autoridade divina, perfeita e ilimitada, tão pobre de recursos, a ponto de impedir, além do plano carnal, o benefício da cooperação legítima que as autoridades falíveis e deficientes do mundo incentivam e protegem? Negar-se-iam possibilidades de evolução aos que atravessam a porta do sepulcro em plena vida maior, quando na esfera terrestre, sob limitações de vária ordem, há caminhos evolutivos para todas as formas e todos os seres? A palavra trabalho seria desconhecida nos céus,
quando a natureza terrena reparte missões claras de serviço, com todas as criaturas da crosta planetária, desde o verme até o homem? Como justificar um inferno onde as almas gemessem distantes de qualquer esperança, quando entre os homens imperfeitos, ao influxo renovador do Evangelho de Jesus Cristo, as penitenciárias são hoje grandes escolas de regeneração e cura psíquica? E por que meios admitir um céu onde o egoísmo recebesse consagração absoluta, no gozo infinito dos contemplados pela graça, sem nenhuma compaixão pelos deserdados do favor que caíram ingênuos nas armadilhas do sofrimento, se entre as mais remotas coletividades de obscuras zonas carnais se arregimentam legiões de assistência fraterna, amparando ignorantes e infelizes? São interrogações oportunas para os teólogos sinceros da atualidade. Não, contudo, para os que tentam conjugar esforços na solução do grande e endevassado problema da humanidade. O Espiritismo começou o inapreciável trabalho de positivar a continuação da vida além da morte, fenômeno natural do caminho de ascensão. Esferas múltiplas de atividade espiritual interpenetram-se nos diversos setores da existência. A morte não extingue sobe, amigo. É que tu tem que ler ali, ó. A morte não extingue. Sim, eu li. A morte não extingue. A colaboração amiga. O amparo mútuo, a intercessão confortadora, o serviço evolutivo. As dimensões vibratórias do universo são infinitas, como infinitos são os mundos que povoam a imensidade. Ninguém morre. O aperfeiçoamento prossegue em toda parte. A vida renova, purifica e eleva os quadros múltiplos de seus servidores, conduzindo-os vitoriosa e bela à união suprema com a divindade. Apresentando um novo trabalho, em que André Luiz comparece rasgando véus, lembramo-nos de que Allan Kardec, o inesquecível codificador, refere-se várias vezes em sua obra à erraticidade, onde estaciona considerável número de criaturas humanas desencarnadas. Acresce notar, todavia, que transferir-se alguém da esfera carnal para a erraticidade não significa ausentar-se da iniciativa ou da responsabilidade, nem vaguear em turbilhão aéreo sem diretivas essenciais. No mesmo critério, observaríamos os que renascem no plano denso como pessoas transferidas da vida espiritual à materialidade, não simbolizando semelhante figura qualquer imersão inconsciente e estúpida nas correntes carnais. Como acontecem aos que chegam à crosta da Terra, os que saem dela encontram igualmente sociedades e instituições, templos e lares, onde o progresso continua para o alto. No limiar deste livro, portanto, cumpre-nos declarar que André Luiz procurou fornecer algumas notícias das zonas de erraticidade que envolvem a crosta do mundo, em todas as direções, comentando os quadros emocionais que se transportam do ambiente obscuro para as esferas imediatas às cogitações e paixões humanas. Mais uma vez, esclarece que a morte é campo de sequência, sem ser fonte milagreira, que aqui ou além, o homem é fruto de si mesmo e que as leis divinas são eternas organizações de justiça e ordem, equilíbrio e evolução. Naturalmente,
A estranheza visitará os companheiros menos avisados, e o sorriso irônico surgirá, sem dúvida, na boca quase sempre brilhante dos impenitentes incorrigíveis. Não importa, porém, Jesus, que é o Cristo de Deus, recebeu manifestações de sarcasmo da ignorância e da leviandade. Por esse motivo, nós outros, simples cooperadores de outro mundo, teríamos de ser intangíveis? Prossigamos, pois, no serviço da verdade e do bem, cheios de otimismo e bom ânimo, a caminho de Jesus, com Jesus. Pedro Leopoldo, 25 de março de 1946. Emmanuel. O Emmanuel, ele sempre vai fazer esses tipos de introdução para uma espécie de... na verdade, o próprio Emmanuel participa da elaboração dos livros de André Luiz, e juntamente com aqueles espíritos que organizam, inclusive, o próprio André Luiz. Uma das coisas ali, da questão que ele fala ali, porque ele quer sustentar o que vai se dar esse livro. E uma das questões que ele fala está lá no livro Céu e Inferno, que foi assunto da nossa aula agora da segunda-feira, essa eternidade. Então, quando Kardec coloca lá, abre o céu e o inferno, por vir e o nada, ou seja, o futuro e o nada, Kardec faz uma analogia mostrando o que seriam essas penas eternas, que é o que o Emmanuel vem falar aqui. Né? Como dar penas eternas para pessoas ignorantes que mais necessitam de lápis do que punição? Então, ele vai simplesmente trabalhar essa questão dizendo que elas nascem, as penas são eternas, porque no Código Penal desses religiosos e reis e rainhas, a pena estava associada ao tipo de pessoa. Então, se era um plebeu, a minha ofensa, Fabiano, se direcionasse a um plebeu, ela tinha uma pena. Se ela se direcionasse ao rei, ela tinha uma pena maior, porque estava associada ao grau que eu iria ter. Então, agora, se ela era contra Deus, bom, se Deus é eterno, a pena é eterna. Então, todo aquele que transgredisse a Deus teria pena eterna. Aí o Kardec, então, vai trabalhar essa ideia de que pena eterna, ela não há uma lógica, porque se Deus é eternamente bom, ele não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Se ele for mal, logo ele não é bom eterno. Se ele for bom eterno, não há espaço para ser mal. E aí ele desmiuça tudo isso no Céu e Inferno, que é fantástico o livro, assim, para quem se interessa a ler. Mas é isso que o Emmanuel vai se apoiar e vai trazer para nós. Agora vamos, então, para o estudo de caso. E André Luiz é isso. André Luiz é diferente do Kardec. O Kardec vai a estudo de casos, sim, mas o Kardec é o grande teórico nosso do Espiritismo. O André Luiz é um teórico, mas ele vai estudando os casos, as dores humanas, e a partir dessas dores vão nos mostrando qual o melhor, porque é mais perto de nós, da nosso cotidiano, né? Da nossa vivência. E o Kardec é a base, é a grande estruturação que nós devemos beber como fonte. Né? Não tem como a gente não entender. Por exemplo, a gente só entenderia muito bem, profundamente, o Emmanuel agora se estivéssemos lá no Céu e Inferno, pegando essa ideia de eternidade, vocês percebam? Então tá, vou passar para o Homero, e o Homero vê quem é que vai ler para nós. A Simone quer descansar um pouquinho, Simone. Eu convidaria... A Mara quer falar um pouquinho, o Fabiano. A Mara quer falar um pouquinho. Oi. Posso falar? Você pode falar, sim. Gente, eu vou manter a câmera desligada, porque, assim, perdi um primo hoje muito querido. E então eu estou tomando banho, vestindo para mim para o velório. Aí eu vou só comentar aqui, né, que eu estou assistindo e fazendo isso e assistindo a aula. Eu queria pontuar 3 coisas. A doutora Irvênia Prado, não sei se alguém conhece, ela tem uma palestra, a gente pode pegar na internet, ela fala sobre o conhecimento, a importância do conhecimento na nossa evolução espiritual.
Porque muitas das vezes a gente fala assim, porque é muito melhor vivenciar do que a pessoa ficar lendo, né? Então, assim, ela coloca da importância das duas coisas, né? E aí o Emmanuel fala sobre isso também, né? Que o Fabiano acabou de ressaltar aí para nós. E o Chico, eu achava assim, eu achei muito interessante quando a gente fez estudo desse livro, que o Chico falava assim, porque a gente imagina, quando fala assim, André Luiz, a gente imagina que o André Luiz que trouxe tudo sozinho, né? E o Chico falou assim, que na verdade era uma gleba de espíritos na espiritualidade que fazia todos esses, porque assim, mais ação e reação, né? Entre dois mundos, ele vai trazer muita coisa científica. E o Chico falava que era uma equipe de espíritos que estavam trazendo tudo isso para nós, e que o André Luiz colocava o nome dele, né? Mas que eram estudos de uma equipe bem grande que fazia isso. E tinha uma outra coisa também que eu queria falar para vocês e eu acabei esquecendo. Eram 3 coisas que eu ia pontuar para vocês. Se eu lembrar, depois eu falo, que eu não estou muito boa. Mas, assim, é dessa leitura aí. Uhum. Mas é só isso. Obrigada, viu, gente? Isso que a Mara traz, tá? Eu vi da própria boca do próprio Chico. Eu não conheci o Chico, mas eu vi ele aqui na TV Pampa, nossa, uma entrevista que ele deu na época, e ele disse que André Luiz é uma equipe de cientistas, ao qual o Emmanuel está junto, e faz parte Alexandre, Alberto, Hilário, Rúbio, vários outros espíritos que se uniram. O próprio Emmanuel trabalha junto nessa elaboração. Por exemplo, o Castro Alves trabalha juntamente na construção literária do livro, auxiliando nessa construção da boa gramática. Quem lê o Castro Alves vai ver umas coisas de André Luiz, assim, muito parecidas, as narrativas, porque são espíritos que não trabalham sozinhos, são espíritos de equipe. André Luiz existiu? Sim, ele existiu. Só que eles não fizeram, ele não sentou assim atrás do Chico, agora eu vou escrever um livro. Não, isso é tudo muito bem organizado. Eles sentam, organizam, eles pegam os casos, estudam. Não consigo ouvir vocês. Hã? Oi? Com o objetivo de pegar esses conhecimentos, porque assim, não é só escrever aleatoriamente, tem que ter um objetivo. No plano espiritual, tudo tem que ter uma finalidade. Eles não trabalham com curiosidade, eles não trabalham para a nossa vaidade, para nos satisfazer desejo, não. Plano espiritual, se tiver que fazer uma mensagem, manifestar qualquer coisa, há de sempre haver um objetivo maior. Em se tratando de livros como da pauta do Chico, que é missão, é tudo muito bem organizado para ficar para sempre aquela lição, né? Mas então vamos lá, para nós não perdemos mais o tempo. Capítulo 1. Eu convidaria a Rita. Pode ser, Rita? Pode ser. Fabiano, é só os nossos sentimentos, né, para nossa mana aí pela perda do... É verdade. Um abraço, meu amado. Obrigada. Obrigada mesmo. Convite ao bem. Antes de iniciar os trabalhos de nossa expedição socorrista, o assistente Jerônimo conduziu-nos ao Templo da Paz, na zona consagrada ao serviço de auxílio, onde esclarecido o instrutor comentaria as necessidades de cooperação junto às entidades infelizes, nos círculos mais baixos da vida espiritual que rodeiam a costa da Terra. A maravilhosa noite derramava inspirações divinas. Ao longe, constelações faiscantes semelhavam-se a pérolas caprichosamente dispostas numa concha de veludo imensamente azul. A paisagem lunar oferecia detalhes encantadores. Picos e crateras salientavam-se à nossa vista, embora a considerável distância no deslumbramento se filigrana preciosa. Fulgurava o Cruzeiro do Sul, como símbolo sublime desenhado ao fundo azul escuro do firmamento. Canopus, Sírios, Antares brilhavam infinitamente, configurando-se nas balizas radiosas e significativas do céu. A Via Láctea, dando-nos a impressão de prodigioso ninho de mundos,
parecia um dilúvio de moedas resplandecentes, a se derramarem no cópia gigantesca e invisível, convidando-nos a meditar nos segredos excelsos da natureza divina. E as suaves vibrações noturnas, osculando-nos a mente com êxtase, passavam apressadas, sussurrando-nos grandiosos pensamentos antes de se dirigirem às esferas distantes. O templo, edificado no sopé de graciosa colina, apresentava aspecto festivo, em virtude da iluminação férica, a projetar singulares efeitos nos caminhos adjacentes. As torres, à maneira de agulhas brilhantes, alongavam-se pelo céu, contrastando-nos com o indefinível azul da noite clara, e cá, embaixo, as flores de variadas figurações eram taças luminosas, servindo luz e perfume, balançando de leve na folhagem ao sopro incessante do vento. Não éramos os únicos interessados na palestra da noite, porque numerosos grupos de irmãos se dirigiam ao interior, acomodando-se no recinto. Eram entidades de todas as condições, fazendo-nos sentir o geral interesse pelas lições em perspectiva. Seguíamos o assistente Jerônimo, o padre Hipólito, a enfermeira Luciana e eu, constituindo pequena equipe de trabalho, incumbida de operar na crosta planetária durante 30 dias, aproximadamente em caráter de auxílio e estudo, com vistas ao nosso desenvolvimento espiritual. Jerônimo, o orientador de nossas atividades pela nobreza de sua posição, percebendo a minha curiosidade perante as movimentadas conversações em derredor, explicou gentil: muito justa atenção acerca do assunto. Admito que a quase totalidade dos interessados e estudiosos que afluem à casa integram comissões e agrupamentos de socorro nas regiões menos envolvidas. E, demorando o olhar nas fileiras de jovens e velhos que demandavam o interior, acrescentou: a palavra do instrutor Albano Metelo merece considerável excepcional da noite. Trata-se de um campeão das tarefas de auxílio aos ignorantes e sofredores dos círculos imediatos da crosta terrestre. Somos aqui diversos grupos de aprendizes, e a experiência dele nos proporcionará infinito bem. Breves minutos decorreram, e penetramos por sua vez o recinto radioso. Vagavam no ar suaves melodias, precedendo a palavra orientadora. Flores perfumadas ornamentando o ambiente embalsamavam a nave ampla. Alguns instantes agradabilíssimos de espera e o emissário apareceu na tribuna simples, magnificamente iluminada. Era um ancião de porte respeitável, cujos cabelos lhe teciam uma coroa de neve luminosa. De seus olhos calmos, esplendidamente lúcidos, irradiavam-se forças simpáticas, que de súbito nos dominaram os corações. Depois de estender sobre nós a mão amiga, num gesto de quem abençoa, ouviu-se o coro do templo entoando glória aos servos fiéis. Ó Senhor, abençoa os teus servos fiéis, mensageiros de tua paz, semeadores de tua esperança. Onde haja sombra de dor, acende-lhes a lâmpada da alegria. Onde domine o mal, ameaçando a obra do bem, abre-lhes a porta oculta da tua misericórdia. Onde surjam acúlios de ódio, auxilia-nos a cultivar as flores bem-aventuradas do teu sacrossanto amor. Senhor, são eles, teus heróis anônimos, que removem pântanos e espinheiros, cooperando em tua divina semeadura. Concede-lhes os jubilos interiores, da claridade sagrada em que se banham as almas redimidas. Unge-lhes o coração com harmonia celeste, que reservas ao ouvido santificado. Descortina-lhes as visões gloriosas, que guardas para os olhos dos justos. Condecora-los o peito com a estrela da virtude leal. Enche-lhes as mãos de dádivas benditas, para que repartam em teu nome a lei do bem, a luz da perfeição, o alimento do amor, a veste da sabedoria, a alegria da paz, a força da fé, o influxo da coragem, a graça da esperança, o remédio retificador. Ó Senhor, inspiração de nossas vidas, mestre de nossos corações, refúgio dos séculos terrestres, faze brilhar teus divinos lauréis,
e teus eternos dons na fronte lúcida dos bons. Os teus É servos... interessante que só nós fazemos a prece, ela contempla os 3 itens que os espíritos respondem para Allan Kardec, né? Que é o louvar, agradecer e pedir. Então, ele tem esse tempo que ele louva, né? Aos templos, às flores, aos céus, às estrelas, porque é necessário. Por que esse louvar? O louvar é necessário porque nós entramos em estado de graça, e aí a gente passa a perceber que nós muito recebemos, que nós sempre recordemos isso na hora da prece, saber que muito recebemos, né? E é necessário isso para que a gente não se torne eternos pedintes, vocês entendem? Por isso esses 3 pontos, né? Louvar, agradecer, porque nós precisamos louvar para contemplar aquilo que está ali, embelezando a nossa vida, convidando-os para a ação. Agradecer porque a gente muito recebe, sim, pedir, porque a gente pode pedir a força necessária porque estamos no mundo, né? Mas vocês percebem que ele contempla os 3 itens, assim. Vamos lá. Continua, Fabiano. Não sei se o Homero vai convidar outra pessoa ou alguém. Tu queres trocar, Rita? Para mim, tranquilo. Como acharem melhor. Então pode ler mais um pouquinho? Tá. O instrutor ouvia em silêncio, de olhos molhados, deixando transparecer íntimo jubilo, enquanto a maioria da assembleia disfarçava discretamente as lágrimas que os acentos harmoniosos do cântico lhes arrancavam do coração. Perdendo-se no espaço as derradeiras notas da melodia sublime, Metelo, sem qualquer luxo de gesticulação, saudou-nos com expressiva simplicidade, desejando-nos a paz do Senhor, e prosseguiu. Não mereço, amigos, o pleito de carinho desta noite. Não tenho servido fielmente aquele que nos ama desde o princípio, por isso vosso hino confunde-me. Mero soldado das lides evangélicas, trabalho ainda no campo da própria redenção. Fez ligeira pausa, fitou-nos paternalmente e continuou. Mas a minha personalidade não interessa. Venho falar-vos de nossos trabalhos singelos nas regiões espirituais ligadas à crosta da terra. Ó, meus irmãos, é necessário apelar para nossas energias mais recônditas. As zonas purgatoriais multiplicam-se assustadoramente em derredor dos homens encarnados. À distância do teatro de angústias vinculadas às realizações edificantes de nossa colônia espiritual, preservando valiosas reservas da vida infinita para essa mesma humanidade que se debate no sofrimento e nas trevas. Nem sempre formulamos uma ideia exata da ignorância e da dor que atormentam a mente humana quanto aos problemas da morte. A felicidade faz que nasçam aqui as fontes inesgotáveis da esperança. Os que se preparam ante os voos maiores da eternidade trazem os olhos voltados para a esfera superior, na contemplação do ilimitado porvir, e os que se esforçam por merecer bênçãos da reencarnação na crosta terrestre fixam as suas aspirações mais fortes no soberano propósito de redenção, organizando-se perante o futuro, ousados nas solicitações de trabalho e arrojados no bom ânimo. Todos os pormenores da vida nessa cidade falam alto de vossos objetivos de equilíbrio e elevação. Não longe de nós começam a brilhar os raios de alvorada, radiante dos mundos melhores, convidando-nos à visão beatífica do universo e a gloriosa união com o divino. Mas o orador fez significativo intervalo, parecendo escutar vozes e chamamentos de paisagens distantes, prosseguiu. E os nossos irmãos que ainda ignoram a luz? Subiríamos até Deus no círculo fechado? Como operar o insulamento egoístico e partir a caminho do Pai amoroso e leal que acende o sol para os santos e os criminosos para os justos e injustos? Metelo mostrou uma chama de zelo sagrado nos olhos, percussientes, exclamou depois de curta reflexão. Nós que procuramos a santidade e a justiça, alcançaríamos acaso semelhante orientação se outras fossem as circunstâncias que nos regeram até aqui? Construtores de nossos próprios destinos por delegação natural do Criador, onde permaneceríamos agora sem favores da oportunidade.
e o obséquio da proteção de benfeitores desvelados, indubitavelmente, os ensejo de elevação felicitam todas as criaturas. No entanto, é imprescindível ponderar que a bênção da fonte pode converter-se em venenosa água estagnada, se a trancamos num poço incomunicável. E as dádivas recebidas por nós são inúmeras, e os dons que nos foram distribuídos imensos. Seria completo nosso regozijo, havendo lágrimas atrás de nossos passos? Como entoar hinos de hosana felicidade sobre o coro dos soluços? Nobilíssimo. Só para a gente ter uma ideia, para o que ele está refletindo, né, gente? Para nossa leitura não ficar muito dinâmica. Ele está refletindo como que vai o espírito ascender nos mundos superiores, sabedor que aqui tem muitas dores, as pessoas que ainda estão sofrendo. Por isso ele está ali recebendo todas as dádivas, recebeu todas as dádivas, né, as glórias, e ele está justificando do porquê que ele permanece trabalhando nessas zonas, né? Porque é incabível, assim, que tu vá ser feliz num lugar sabendo que há pessoas sofredoras ainda nesse mundo. Se o próprio Cristo disse que nenhuma das suas ovelhas estariam perdidas. E o Emmanuel diz, né, a dor, como a Ivone mesmo fala, né, Ivone? A dor de um continente reflete, reverbera no outro lado. Está no Fonte Viva, Fabiano. Isso. Pode falar, essa então. Essa frase aí. Então tá. O Homero, acho que tem alguém que sim. A Mara Lúcia está querendo nos falar? Não, acho que ela deixou a mão ligada. Ela levantou a mão aqui. Não, Rita, tu quer tomar uma aguinha, Rita? Eu encostei sem querer, desculpa. Ô, Rita, quer descansar um pouquinho? Eu vou convidar a Virgínia. Pode ser, Virgínia? Sim, mas tem alguém que quer falar ali com a mão levantada. Tem alguém com a mão levantada. É a Mara? Sim, senhora. Pode falar, Mara. Não, é a dona Vera que está com a mão levantada. Vera. Bastos, Ah, tá. Vera. Sim, eu lembrei que até mesmo o exemplo do Dr. Bezerra de Menezes, que ele poderia estar em parâmetros altíssimos, mas ele ainda pediu para ficar trabalhando aqui no planeta Terra. É isso. Exatamente, né? Porque o que acontece? O espírito ele vai ascendendo, conforme ele ascende na consciência amorosa, não na consciência do conhecimento, que é também, ele entra num estado de compaixão. Quando ele entra nesse estado de compaixão, ele passa a perceber além do ventre. Eu chamo isso além do ventre, é além daquilo que nós constituímos como família. Para esses espíritos não tem mais essa coisa da família, do clã, é a família maior, assim, se amplia o sentimento. E aí ele vê os filhos dos outros como filho dele, as mães dos outros como mães dele. Então ele vê além, né? Então eles não conseguem ascender mais, sabendo que ecos de dores estão para trás. A Virgínia pode seguir então com isso. Sim. Nobilíssimo todo o impulso de atingir o cume, entretanto que veremos após a ascensão, entre os júbilos de alguns identificaríamos a ruína e a miséria de multidões incalculáveis. Nesse momento, envolvido nas vibrações de profundo interesse dos ouvintes, imprimiu novo acento ao verbo luminoso e tornou-o com indefinível melancolia. Também eu tive noutro tempo a obcecação de buscar apressado a montanha. A luz de cima fascinava-me e rompi todos os laços que me retinham embaixo, encetando dificilmente a jornada. A princípio, feri-me nos espinhos pontiagudos da seda, experimentei atrozes desenganos. Consegui, porém, vencer os óbices imediatos e ganhei jubiloso pequenina eminência.
Voltando-me, todavia, espantou-me a visão terrífica do vale. O sofrimento e a ignorância dominavam em plena treva. Desencarnados e encarnados lutavam uns contra os outros em combates gigantescos, disputando gratificações dos sentidos animalizados. O ódio criava moléstias repugnantes, o egoísmo abafava impulsos nobres, a vaidade operava horrenda cegueira. Cheguei a sentir-me feliz diante da posição que me distanciava de tamanhas angústias. Contudo, quando mais me vangloriava dentro de mim mesmo, embalado na expectativa de atravessar mais altos cumes, eis que, certa noite, notei que o vale se represava de fulgente luz. Que sol misericordioso visitava o antro sombrio da dor. Seres angélicos desciam céleres de radiosos pináculos, acorrendo as zonas mais baixas, obedecendo ao poder de atração da claridade bendita. Que acontecera? Perguntei ousadamente, interpelando um dos áulicos celestiais. O Senhor Jesus visita hoje os que erram nas trevas do mundo, libertando consciências escravizadas. Nem mais uma palavra. O mensageiro do plano divino não podia conceder-me mais tempo. Urgia descer para colaborar com o mestre do amor, diminuindo os desastres das quedas morais, amenizando padecimentos, pensando feridas, secando lágrimas, atenuando o mal e, sobretudo, abrindo horizontes novos à ciência e à religião, de modo a desfazer a multimilenária noite da ignorância. Novamente sozinho, na peregrinação para o alto, reconsiderei a atitude que me fizera impaciente. Em verdade, para onde marchava meu espírito, despreocupado da imensa família humana, junto da qual aurira minhas mais ricas aquisições para a vida imortal? Por que enojar-me ante o vale? Se o próprio Jesus, que me centralizava as aspirações, trabalhava solícito para que a luz de cima penetrasse as entranhas da terra, não praticava eu o crime execrável da usura, olvidando aqueles entre os quais adquirira o roteiro destinado à minha própria ascensão? Como subir sozinho, organizando um céu exclusivo para minha alma, lastimavelmente abstraído dos valores da cooperação que o mundo me prodigalizava com generosidade e abundância? Mostrava-se um instrutor intensamente comovido. Detive-me, então, continuou, e voltei. Efetivamente, o caminho vertical e purificador da superioridade é a sublime destinação de todos. O cume, bafejado, de resplendor solar é sempre um desafio benéfico aos que vagueiam sem rumo na planície. O alto polariza naturalmente as supremas esperanças dos que ainda permanecem embaixo. Todavia, à medida que penetramos o domínio da altura, imprimem-se-nos na mente e no coração as leis sublimes de fraternidade e misericórdia. Os grandes orientadores da humanidade não mediram a própria grandeza senão pela capacidade de regressar aos círculos da ignorância para exemplificarem o amor e a sabedoria, a renúncia e o perdão aos semelhantes. É por esse motivo que necessitamos temperar todo impulso de elevação com o sal do entendimento, evitando a precipitação
nos despenhadeiros do egoísmo e da vaidade fatais. Metelo silenciou por instantes e, diante da comoção com que lhe acompanhávamos a palestra, retomou o verbo com outra inflexão de voz. Outrora, quando nos envolvíamos ainda nos fluidos da carne terrestre, supunhamos, com desacerto, que a vaidade e o egoísmo somente poderiam vitimar os homens encarnados. A Rita quer falar um pouquinho. Não, é que deu um barulho aqui. Não. Desculpe, baixei. Foi sem querer que você... A teologia, não obstante o ministério respeitável que lhe está afeto, enclausurava-nos a mente em fantasiosas concepções do reino da verdade. Esperávamos um paraíso fácil de ser conquistado pela deficiência humana e temíamos um inferno difícil de regenerar-nos. Nossas ideias alusivas à morte confinavam-se essas ridículas limitações. Hoje, porém, sabemos que depois do túmulo há simplesmente continuação da vida. Céu e inferno residem dentro de nós mesmos. A virtude e o defeito, a manifestação sublime e o impulso animal, o equilíbrio e a desarmonia, o esforço da elevação e a probabilidade da queda perseveram aqui, após o trânsito do sepulcro, compelindo-nos à serenidade e à prudência. Não nos encontramos, senão, em outro campo de matéria variada, noutros domínios vibratórios do próprio planeta, em cuja crosta tivemos experiências quase inumeráveis. Como não equilibrar, portanto, o coração no exercício efetivo da solidariedade? Logicamente, não exortamos ninguém a novos mergulhos no lodo antigo. Não desejamos que os companheiros previdentes regressem à posição de filhos pródigos, distanciados voluntariamente do eterno Pai. Nem pretendemos interromper a marcha laboriosa dos servidores da boa vontade a caminho dos cimos da vida. Apelamos tão só no sentido de cooperardes nos trabalhos de socorro às esferas escuras. Sois livres e dispondes de tempo no desempenho dos deveres nobilitantes a que fostes chamado em nossa colônia espiritual. Nada mais razoável que o proveito da oportunidade no planejamento da acesse. Entretanto, na qualidade de velho cooperador das tarefas de auxílio, ousamos rogar vosso interesse generalizado pelos que erram no vale da sombra e da morte. Aguardando a esmola possível de vosso tempo em favor dos nossos semelhantes, defrontados agora por situações menos felizes, não em virtude dos desígnios divinos, mas em razão da imprevidência deles mesmos. Contudo, qual de nós não foi invigilante algum dia? Exatamente. Ele foi fazendo uma reflexão, né, para sustentar a ideia de que realmente nós somos livres, nós podemos tocar nossa existência, a gente não precisa, se não quer ajuda, ok? Mas aí ele abre um parêntese, né? A Terra muitas vezes nos recebeu e ele disse, ele ascendeu e, ora, se ele ascendeu foi graças a este planeta. Então ele deve, né, muito a essa escola, esse retorno, porque houve mãos que favoreceram que ele pudesse crescer na espiritualidade superior. E depois ele vai sustentar, né, que se esses antros de sombras e de desespero, que daquele momento possivelmente, talvez, quem saiba, a gente não precisa estar lá, mas que a gente não esqueça, né, que um dia já tivemos, ou quem sabe, poderemos estar, que não julguemos, né,
mas simplesmente possamos entregar nossas mãos para poder ajudar ele. Ele foi sustentando esse discurso, essa tese ali na palestra dele, para poder nos mostrar, né, o quanto é importante assim a gente se dar conta, gente, que não é que alguém nos deva que devemos fazer, mas sim esse estado de graça de devolver pela simples gratidão da vida, o serviço ao semelhante, compreendendo que se hoje tem quedas, as pessoas não estamos ali, não devemos estar ali para julgar, porque ele fala ali, né? Qual de nós não foi vigilante em algum dia? Passa a palavra ou seguir. Fez o orador uma pausa mais longa e continuou. De nossos amigos encarnados, não podemos esperar, por enquanto, concurso maior e mais eficiente nesse sentido. Presos nas grades sensoriais, progridem lentamente na aprendizagem das leis que regem a matéria e a energia. Quando convidados a visitar nossos círculos de edificação, fora da instrumentalidade fisiológica, regressam ao corpo, assombrados pelas visões rápidas que lhes foi possível arquivar e transmitindo suas lembranças aos contemporâneos. Operam a coloração da água simples e pura da verdade com os seus pontos de vista e predileções pessoais no terreno da ciência, da filosofia e da religião. Bernardin de Saint-Pierre, o romancista trazido por amigos a regiões vizinhas da crosta planetária, volta ao seu meio de ação e traça aspectos que asseverou pertencerem ao planeta Vênus. Huygens, o astrônomo, recebe mentalmente algum noticiário de nossas esferas de luta e ensaia teorias referentes à vida em outros mundos, afirmando que os processos biológicos nos orbes distantes são absolutamente análogos aos da crosta da Terra. Teresa d'Ávila, a religiosa santificada, transporta-se à paisagem de nosso plano, onde se lamentam almas sofredoras, e torna ao corpo carnal, descrevendo o inferno para os seus ouvintes e leitores. Swedenborg, o grande médium, percorre alguns trechos de nossas zonas de ação e pinta os costumes de habitações astrais, como melhor lhe parece, imprimindo às narrações os fortes característicos de suas concepções individuais. Quase todos os que vieram momentaneamente ao nosso campo de trabalho voltam ao esforço humano, exibindo a experiência de que foram objeto, pincelando-a com a tinta de suas inclinações e estados psíquicos, porque se encontram fundamente arraigados ao chão inferior do próprio eu, acreditam enxergar outros mundos em situações iguais às da Terra, nosso maravilhoso tempo, cujas dependências não se restringem à esfera da crosta, sobre a qual os homens da carne pousam os pés. A Terra é também nossa grande mãe, cujos braços acolhedores se estendem pelo espaço além, ofertando-nos outros campos de aprimoramento e redenção. Modificando a inflexão de voz, prosseguiu. As criaturas, porém, atravessam um breve período de existência no mundo carnal. A maioria demora-se nas estações expiatórias do resgate difícil e confundem-se nas vibrações perturbadoras do sofrimento e do medo. Fazem da morte uma deusa sinistra. Apresentam o fenômeno natural da renovação com as mais negras cores, agarradas às sensações do dia que passa, ignoram como dilatar as esperanças e transformam a separação provisória numa terrível noite de amarguroso adeus. Vítimas da ignorância,
em que se comprazem, internam-se em florestas de sombras, onde perdem toda a paz, convertendo-se em presas delirantes dos infernos de horror criados por elas mesmas nos desvairamentos passionais. Como esperar delas a colaboração precisa com a extensão desejável, se, pela indiferença para com os próprios destinos, mergulham diariamente nos rios de treva, desencanto e pavor? Unamo-nos, portanto, auxiliando-as segundo os preceitos evangélicos, descortinando-lhes novos horizontes e aclarando-lhes os caminhos evolutivos. De olhos fulgurantes e neblinados de lágrima, pela evocação, talvez, de quadros das esferas sombrias que não nos eram dado conhecer, Metelo manteve-se longos instantes em silêncio, voltando a dizer em tom de súplica: recordemos o Divino Mestre e não desdenhemos a hora de servir, não de acordo com os nossos caprichos pessoais, porém de conformidade com os seus desígnios e suas leis. Campos imensuráveis de trabalho aguardam-nos, a cooperação fraterna e a semeadura do bem produzirá nossa felicidade sem fim. Falou comovedoramente por mais alguns minutos e, em seguida, invocou as forças divinas, arrancando-nos lágrimas de intraduzível alegria. Raios de claridade azul brilhante choveram no recinto, proporcionando-nos a resposta do plano superior. Transcorridos alguns momentos de meditação, Metelo fez exibir, num grande globo de substância leitosa, situado na parte central do templo, vários quadros vivos do seu campo de ação nas zonas inferiores. Tratava-se da fotografia animada, com a apresentação de todos os sons e minúcias anatômicas inerentes às cenas observadas por ele, em seu ministério de bondade cristã. Infelizes desencarnados, em despenhadeiros de dor, imploravam piedade. Monstros de variadas espécies, desafiando as antigas descrições mitológicas, compareciam horripilantes ao pé de vítimas desaventuradas. As paisagens, analisadas de tão perto, por intermédio do avançado processo de fixação das imagens, não somente emocionavam, infundiam terror. Na intimidade da massa leitosa em que eram lançadas, adquiriam expressões de vivacidade indescritível. Apareciam soturnas procissões de seres humanos despojados do corpo, sob céus nevoeiros e ameaçadores, cortados de cataclismos de natureza magnética. Pela primeira vez... Quer descansar um pouquinho, Virgínia? Pode ser, seu Nero. Vou tomar uma água. Ser? Sim. Tá bom. Eu Obrigada. convidaria a Vanessa, pode ser, Vanessa? Pode, claro. Pela primeira vez, contemplava eu semelhante demonstração, sem disfarçar a emoção. Para onde se dirigiam aquelas fileiras imensas de espíritos sofredores? Como se sustentariam aos ajuntamentos de almas desalentadas e semi-inconscientes que me era dado divisar ali, ante os meus olhos tomados de assombro, atoladas em poços escuros de lama e padecimento? Em dado instante, a voz do instrutor quebrou o silêncio. Diante de um quadro extremamente doloroso, exclamou em voz firme: muitos de vós sabes que tenho nesses centros expiatórios os que me foram pais bem-amados na derradeira experiência vivida na carne, prisioneiros ainda de torturantes recordações. No entanto, crede
Não nos move qualquer propósito egoístico nas tarefas de auxílio, porque temos aprendido com o Senhor que a nossa família se encontra em toda parte. Observei que ninguém ousou voltar-se para o Metelo em seu testemunho de humildade. Comovidíssimo, por minha vez, ante a demonstração de entendimento evangélico a que assistia, notei o olhar expressivo que o assistente Jerônimo me endereçou. Ao término do noticiário. Oi. Desculpa te interromper, mas tu poderia colocar o teu microfone um pouco mais perto da boca, meu bem? Pode. Tá falando no microfonezinho, né? Eu não estou entendendo direito aqui algumas palavras. Obrigada. Tá melhor? Bah, melhorou muito. Obrigada. Tá bom. Vamos lá. Notei o olhar expressivo que o assistente Jerônimo me endereçou. Ao término do noticiário animado e sonoro, e procurei aliviar de mim mesmo a preocupação de algo saber acerca do drama particular do orientador, anulando meus inferiores impulsos de mera curiosidade. Findos os trabalhos, que ocuparam um pouco mais de 2 horas, inclusive a palestra instrutiva, vários grupos eram apresentados ao instrutor por um dos dirigentes do templo. Tive a impressão de que a assembleia em feição quase integral era constituída de legítimos interessados nos trabalhos espontâneos de ajuda ao próximo. Pelas saudações e pelas frases de que se faziam acompanhar, percebi que se aglomeravam no recinto grandes e pequenos conjuntos de servidores em diversas missões, com objetivos múltiplos. Consagravam-se alguns ao amparo de criminosos desencarnados, outros ao socorro de mães aflitas, colhidas inesperadamente pelas renovações da morte, outros ainda interessavam-se pelos ateus, pelas consciências encarceradas no remorso, pelos enfermos na carne, pelos agonizantes na crosta, pelos dementes sem corpo físico, pelas crianças em dificuldade no plano invisível aos homens, pelas almas desanimadas e tristes, pelos desequilibrados de todas as matrizes, pelos missionários perdidos ou desviados, pelas entidades jungidas às vísceras cadavéricas, pelos trabalhadores da natureza necessitados de inspiração e carinho. Para todos, possuía o mentor uma sentença generosa de estímulo e admiração. Chegada a nossa vez, Jerônimo nos apresentou gentilmente. Metelo, temos aqui 3 companheiros que me seguirão agora, em missão de socorro. Muito bem, exclamou o interpelado. Que o divino servidor os inspire. Abraçou-nos com simplicidade e perguntou: partem com obrigação especializada? Sim, esclareceu nosso orientador. Devemos atender nos próximos 30 dias 5 dedicados colaboradores nossos, prestes a desencarnar na crosta. Trabalharam fiéis à causa do bem e as nossas autoridades encarregam-nos de atender aos casos pessoais. Prevejo muito êxito, comentou Albano Metelo, fixando em nós o olhar sereno. Revelando espontânea alegria pelas palavras ouvidas, Jerônimo acrescentou delicado. Confio na dedicação dos meus companheiros. Seguem comigo um ex-padre católico, uma enfermeira e um médico. Seremos 4 servos em ação ativa. Compreendo, aduziu o instrutor. Vamos com autorização para efetuar experiências, estudos e auxílios eventuais, de conformidade com as circunstâncias, em vista do caráter de nosso trabalho, que nos prodigalizará ensejo e diferentes observações. Enviou-nos Metelo um reconfortante sorriso de otimismo e confiança, cumprimentou-nos individualmente e, depois de abraçar o nosso diretor com intimidade, exclamou: que o mestre os ilumine e o conduza. Eram as palavras de despedida. Outro grupo socorrista aproximou-se dele e retiramos... Uma paradinha rapidinho, Vanessa.
aqui quando ele diz, ó, olha que interessante isso daqui, ó, tem uma mensagem muito atrás, que é uma chamada mensagem subliminar, uma mensagem de ensinamento que não necessariamente o Espírito precisa falar. A gente é que vai captar, tá? Isso aqui é muito importante nas obras, por isso o objetivo de estudar em grupo é captar as mensagens que a gente não percebe, que o Espírito não fala, mas ele espera que a gente pegue, né? Então, assim, o objetivo da experiência não era fazer pesquisa, e não é a caridade, o amor e a libertação, mas ele vai dizer assim, ó, vamos com autorização para efetuar as experiências, os estudos, auxílios e auxílios eventuais de conformidade com as circunstâncias. Então, dependendo das circunstâncias, em vistas de caráter do nosso trabalho, que nos prodigalizará ensejo, um ensejo, porque isso oferece essa oportunidade de observação. Perceberam? Então, eles vão para fazer a tarefa, mas isso não exclui que eles não aprendam, que eles não observem. Mas o objetivo não é esse, não é fazer pesquisa, mas a situação favorece isso. Perceberam como o Espírito deixa uma questão ali para nós? E isso é muito importante, porque senão a gente passa e não se apercebe. Por que eu trago isso? Porque depois, ao longo do estudo desse livro, o André Luiz vai ser chamado com relação a isso, tá? Com esse olhar muito de querer ser pesquisador. E ele vai tomar uns puxãozinhos de orelha lá, no bom sentido, porque a dor é a dor, não é para ficar fazendo pesquisa. Mas aqui ele, então, muito carinhosamente, ele diz que é óbvio, obviamente, que a gente vai acabar tendo o ensejo de observar, porque estamos diante daquela situação, mas não é esse o objetivo. Mas é só para fazer esse parênteses assim para nós. Tá bom. Posso continuar? Pode seguir. Que o mestre os ilumine e conduza. Eram as palavras de despedida. Outro grupo socorrista aproximou-se dele e retiramo-nos do Templo da Paz, repletos do pensamento salutar de servir aos semelhantes em nome de Deus. Lá fora, a noite de maravilhas era bem uma festa silenciosa, em que o aroma das flores convidava para o banquete celeste da luz. Terminamos esse capítulo. Olha ali que bonito, ó. Eram as palavras de despedida. Outro grupo socorrista aproximou-se dele, retirando-nos do Templo da Paz, com esse único pensamento, repleto do pensamento salutar de servir ao semelhante. Nada mais que isso. Em nome de Deus. Então, o André Luiz, ele tem muito esse recheio, tá? O Emmanuel, na verdade, que orienta, né, o André Luiz, porque a gente encontra o Emmanuel aqui radicalmente, assim. E aí, o Emmanuel, ele tem esse olhar, assim, sabe, muito educativo, ele está sempre educando, sempre ensinando para nós. Né? Temos mais? Encerrou, né, o capítulo? Bom, temos ainda um tempinho para nós conversarmos. Pessoal, fiquem livres para fazer comentários. Seu Roberto está tão quietinho hoje. Seu Homero, eu realmente eu ia solicitar uma interferência aí, mas terminei silenciando. A Ivone foi muito feliz quando ela fez a prece de abertura, em que ela fala que, sintetizando, né, através do conhecimento nós aumentamos muito a nossa responsabilidade, porque diante de todas as situações que nós passarmos, nós não podemos, principalmente nós que estudamos a doutrina espírita, dizermos eu não sabia. Até essa informação vale para o Fabiano,
para saber por que eu não participei das preces no domingo. Às 7 horas, eu estava em Pelotas, visitando um casal de amigos. Eles são pastores da Igreja Evangélica Quadrangular e me convidaram para participar do culto deles. Eu fui, né? E no retorno, eu tinha quase certeza que viriam alguns questionamentos com relação ao que nós, que estudamos a doutrina espírita, temos em relação o que acontece após a nossa morte física, né? Num aspecto, eles concordam que nós temos uma alma, mas para eles, essa alma, ela, após a morte, ela vai para um local onde ela vai permanecer inerte, né? E vai aguardar o retorno de Jesus, que fará o julgamento, né? Quem vai para o céu, e quem vai para o inferno não tem escapatória, né? Errou, não se redimiu aqui, então não tem mais chance. Então eu comecei a explicar que após a codificação que eles não aceitam, nós mudamos muito a interpretação dessa situação, né? E nós temos fatos inúmeros aí, né? Cientificamente, tudo que nós estudamos tem comprovação, né? E a revelação dos espíritos, eu falei para ela que, num dado momento, as autoridades judiciais, né, aceitaram duas cartas que o Chico recebeu de espíritos, né, que inocentaram pessoas que estavam sendo acusadas de, uma eu tenho certeza, de crime, né? Então ela disse que isso não é possível. Então nós somos, eu fui diante dessa situação, obrigado a puxar o freio de mão, né? Que são pessoas que são muito especiais para mim, são muito queridas, elas trabalham, né? Elas tomam conta de uma igreja, a comunidade deles é nova, então os participantes não são muitos ainda, em torno de, eu acho que umas 80 pessoas no máximo, divididas em 2 períodos, um na quarta e outro no domingo à noite. Mas nós sabemos, né, que na erraticidade nós temos totais condições de progredirmos os nossos conhecimentos, né? E mesmo para aqueles que estão lá no umbral, lá para um período mais extenso, né? Se eles, vamos dizer, como se viu no último filme aí, né? Pedirem socorro, né? Ou seja, se conscientizarem que erraram e estão em busca de uma nova oportunidade, eles terão essa oportunidade, né? De voltarem a ter uma caminhada rumo ao progresso. Então eu fiquei pasmo assim, pô, a alma vai lá para um cantinho e fica lá, estagnada. Aí quando Jesus voltar, essa é a interpretação deles, né? Aí ou julga, ou vai para lá ou vai para cá. Aí eu perguntei, mas por quê? Diz ela assim, mas tu acha justo uma pessoa que teve uma vida certa, regrada, né, ir para o céu, e a outra que cometeu barbaridades, atrocidades, crimes, né, vá para lá também? Eu fui e disse, olha, num dado momento tu me dissesse que o pai não perde nenhuma ovelha. Por que ele vai perder essa? Né? E hoje
nessa leitura de hoje, esse aspecto é contemplado. É contemplado, né? Só a ignorância faz com que a pessoa pense que, bom, eu estou fadado ao inferno, mesmo encarnado. Eu estou fadado ao inferno, então para que eu vou começar a fazer coisa boa? Eu já estou ferrado, vou ferrar o resto, entendeu? E a gente sabe que não é por assim. Isso né? é por isso que, Roberto, se não te cortando, mas para não perder o teu gancho, a importância de ler o céu e o inferno. Quando tu vai ler, pegue o céu e o inferno, pessoal. É bom para a gente poder acompanhar essas leituras e para poder entender que esses espíritos bebem dessa fonte. Então, leiam ali a parte do porvir e o nada. Aí o Kardec vai mostrar, junto com os espíritos, onde nasce essa ideia de eterno, essa eternidade de dor, né? E aí ele desmonta no bom sentido, porque ele vai começar a trazer a lógica da razão. O que é o céu, o que é inferno, o que é anjo, o que é demônio, o que é língua, o que é... Entende? Ele vai começar a trazer isso e mostrar. Depois vai fazer os estudos de caso, como o André Luiz aqui. Vai mostrar lá os exemplos, as dores, nos mostrando que, na verdade, a morte é uma ilusão, porque não morre um corpo que é projetado para o outro lado. E aí esse é o ponto cerne do Espiritismo, clarear as mentes para que elas compreendam que o mundo físico reverbera na sua condição no mundo espiritual. Então, trabalhar aqui no mundo físico é trabalhar como se estivesse vivendo no próprio mundo espiritual, porque depois é só uma sequência. É só uma sequência. Então, eu não tenho que morrer para ser feliz. Eu já começo agora. Eu não tenho que morrer para pensar lá. Não. O plano espiritual já começou. O mundo de regeneração, ele já iniciou há muito tempo. Ah, mas quando vinha o mundo de regeneração? O mundo de regeneração já está todinho na Terra. Ele já está todo na Terra. Mas como é que está a Terra? Está assim? Não, a Terra não está. Quem está somos nós. Nós precisamos entrar neste mundo de regeneração, porque senão nós não vamos ficar. Nós precisamos entrar. E aí, como nós não queremos, já te passo a Laura, como nós muitos temos dificuldade para entrar, outros não querem, entram em rebelião. O estado de rebelião é exatamente uma revolta por aquilo que eu não quero porque está mudando. Eu não aceito que isso... Então, o mundo de regeneração já se encontra completo. E nós estamos sendo convidados a entrar nele. Né? Eu só vou passar, Roberto, rapidinho para a Laura aqui, daí depois eu te devolvo os casos que querem continuar. Posso falar? Pode sim. Não, é assim, eu só para complementar, né, a questão do seu Roberto, assim, eu na minha concepção, né, eu acho que não seria ignorância dessas pessoas, né, desses irmãos, seria o que eles hoje têm para oferecer nesse sentido. A evolução deles, o conhecimento deles está nesse grau, assim como nós já tivemos também nesse grau, né? Então, eu acho que quando a gente fala em ignorância, dá a noção de que eles estão muito além de nós, ou muito atrás de nós. Então, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, né, quando se vai falar sobre a questão da ignorância, porque nós todos estamos aqui evoluindo. Hoje nós estamos nessa condição de entendimento. Muitos irmãos que estão em outras religiões ainda não conseguem, mas eles fazem, às vezes, muito mais caridade do que nós mesmos que conhecemos e não fizemos, né? É só um adendo, assim, não quero polêmica nem nada, mas só a questão da ignorância, né? Saber usar a palavra ignorância, né? Isso. É que a palavra ignorância, ao longo do tempo, ela foi sendo revestida como uma pessoa violenta. Mas, na verdade, a expressão dela é aquele que ignora, né? Aquele que falta não de tem conhecimento. Isso. É o ignorar. Aquele que
por exemplo, é que nem a palavra, por exemplo, marginal. Você sabia que a palavra marginal ela foi pejorativada demais. Marginal é todo aquele que quer viver à margem daquilo que manda uma regra. Então, se eu quisesse ficar à margem de alguma regra social, eu sou um marginalizado daquela situação. A palavra crítica também foi outra, muito mal conduzida, quando alguém critica porque quer o meu mal. A palavra crítica, na verdade, ela vem do critiquer, quebrar em partes para encontrar as verdades, assim. Mas só que a gente foi sempre se ofendendo ao longo do tempo com o contrário da nossa opinião. Então, a gente sempre atrelava que aquele que é contrário à nossa opinião era nosso inimigo. Então, colocamos nessas palavras coisas ruins, né? Mas, enfim, eu compreendi bem a tua colocação, a do Roberto também, que ele traz esse parâmetro assim, para nós percebermos. Aí, Roberto, eu diria assim, eles vão reencarnar de novo como espíritas, não se preocupa. Aí eles vão mudar de opinião. Ou quando eles forem... Isso é muito importante eu falar, porque não é para agora. Jesus, quando falou do seu tempo, não falou para aquele momento, ele falou para os séculos, para sempre. Então, um dia, quando eles estiverem no plano espiritual, e espero que estejam bem, isso estar bem ou não faz com que eles não aceitem a vida e a realidade do plano espiritual. E aí eles vão lembrar de ti. Eles vão dizer, poxa, lá atrás, aquele amigo já havia nos dito isso. E aí... Mas, Fabiano, quando eu falo aqui ignorância, é a falta de conhecimento deles. Por exemplo, a codificação, a terceira revelação, fez de nós adeptos seres extremamente privilegiados. E esse privilégio, por exemplo, já da parte da Igreja Católica, e eu estou falando pelo que eu vivi e pelo que eu escutei, né? Quando o padre lá, eu tinha 11 anos, ele disse para mim assim, tu tens que acreditar em Deus por amor a Deus ou por medo de Deus, porque senão tu vai arder no fogo do inferno. Isso eu escutei dentro do Colégio Rosário, entendeu? Agora, eles, eu tenho certeza, né? Hoje já, com a idade que eu tenho, refletindo sobre a época, eles já tinham esse conhecimento. Mas esse susto era para nos manter longe do esclarecimento, que na minha época de 11 anos ele já existia há muito tempo, né? Então, essas pessoas com quem eu tive em Pelotas são amigos de 48 anos, são talvez as criaturas mais maravilhosas que eu conheci na minha vida, porque eu passei por eles num momento de muita dificuldade e toda a família me abraçou, mas me abraçou mesmo, como até hoje eles mantêm esse carinho, e eles são realmente pessoas que praticam a caridade, porque às vezes principalmente ele, né, às vezes tem que estar em casa tranquilo, às vezes lendo alguma coisa, conversando, e ele tem que correr lá para a igreja, porque tem um membro da igreja que está com um problema, está aflito, está nervoso, está ansioso, e às vezes ele vai lá e dedica 2, 3 horas. Ela também é uma batalhadora incansável, mas eu volto a dizer, nós que estudamos a doutrina espírita, e eu lembro lá da oração da Ivone no início, né? Nós temos o compromisso, porque temos o saber. A doutrina nos ensina, como acho que eu penso com todo respeito, né? Não tem atividade espiritual que tenha um esclarecimento tão grande como tem a nossa amada. Mas era isso. Acho que bateu o horário aqui. Homero? Assim, pessoal, ó, tá faltando 1 minuto. Aí, quem gostaria de fazer mais alguma observação, senão nós vamos passar para a nossa irmã Ivone, né? Ô, Fabiano,
A gente a gente que estuda um pouco do espiritismo, a gente não estuda tanto como a gente deveria e consegue. A gente vai lá no livro do Céu e Inferno, né? E a gente vê aqueles quando Kardec, né? Ele entrevista aqueles espíritos, né? Que já estão na segunda parte já do Céu e Inferno. E Kardec entrevista aqueles nossos amores, né, que já partiram, cada um no seu momento, né, espíritos sofredores, espíritos suicidas e várias. Quem leu, né, aquela parte toda vai ver isso que tu está falando, essas colocações bem nítidas desses irmãos que lá estão e aonde eles estão indo ao encontro desses irmãos, né? E tem irmãos ali que Kardec pergunta qual é o teu segmento religioso, porque teve uns que eram espíritos já tinham se melhorado, e Kardec indaga, né? Qual a sua religião, porque você era um espírito bom, que eles dizem, não, eu não tive religião. Então, eu penso que as pessoas não ficam, depois que estão nessa situação, como estamos nós agora aprendendo, não ficam, né? Ficam com aquele momento, né? O que eu posso fazer de melhor, né? A gente tem que ser, quando a gente lê os depoimentos, a gente diz assim, aonde eu devo mudar, né? E aí, quando eles vão trabalhar nessas regiões aí, que eles vão fazer esses socorros, e essas ajudam esses irmãos, eu acho tão lindo, né? Porque eles vão desprendidos de tudo, né, Fabiana? Eles vão desprendidos de tudo, né? Eles só vão com amor no coração. Pessoal, infelizmente a aula está boa, mas o nosso horário chegou ao final. Eu passaria para a Ivone. Tá, Ivone? Então, neste momento, vamos mentalizar tudo que nós aprendemos nesta lição de hoje, que foi maravilhosa. Nos mostrou, nos ensinou que Deus, nosso Pai, nunca, mas nunca mesmo, deixa seus filhos órfãos. Que Jesus, nosso guia e modelo, sempre nos oriente e que nós possamos mentalizá-la de braços abertos para nós, para todos nós, porque às vezes nós vimos os nossos irmãos caídos e façamos com que eles se tornem visíveis a nós. Que os nossos olhinhos, queridos, amados, possam ver esses irmãos invisíveis. Que Deus jamais esquece e que Jesus sempre vê eles. Muitas vezes somos nós que nos tornamos invisíveis aos olhos de um e de outro. Muito obrigada, Senhor. A nossa gratidão eterna a todo esse grupo maravilhoso de estudo. Ao Fabiano, ao seu Homério, a Dona Luzia, ao Roberto e todos os outros que aqui estão. Muito obrigada. E uma boa noite a todos e que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Uma boa noite. Boa noite a todos.